Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Rocio, sou especialista em medicina de família e comunidade e nessa aula de hoje vamos falar sobre erro médico. Assim, é um assunto super interessante, muito em alta atualmente, né? A gente vem visto uma crescente demanda, uma crescente abertura de processos judiciais contra médicos, né? Referindo, né, alegando aí erro médico. Nem todos esses tantos de processo há realmente um erro médico, né? Mas atualmente está muito a judicialização da medicina. E a gente, né, como médico, nós que trabalhamos, né, que exercemos a profissão e que temos, né, especialidade, né, atuamos na assistência, a gente tem muito receio com essa realidade nova que está acontecendo e que eu particularmente penso que não tem volta, né? Essa questão da judicialização da medicina é um caminho sem volta e a gente tem então que conhecer, saber, se preparar como funciona, né, qual é o erro médico, para a gente trabalhar com uma certa segurança maior e saber lidar bem mais, né, tranquilamente com os nossos pacientes. Então, vamos começar aqui a nossa aula, o nosso tema. E eu quero inicialmente falar para vocês quais são as formas de erro médico, né? Então, primeiro, o que acontece com a atividade médica? Nossa profissão não é de fins, é de meios. Ou seja, a gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance, né? Utilizar de todos os nossos conhecimentos, né? Toda a nossa experiência, de todo o que está disponível, né, cientificamente, a questão de exames e novas tecnologias, a favor da saúde do nosso paciente, a fim de recuperar, né, de que esse paciente esteja bem, né? Mas a gente não pode garantir a cura, de fato, porque a nossa atividade não é de fins, e sim de meios. Não obstante, a questão da estética, né, da cirurgia plástica, é tida como um caso à parte, né? Inclusive nos tribunais, a jurisprudência tem considerado que sim, a cirurgia plástica tem dever de fim, né, de realmente entregar um produto, né, um resultado, já que eles partem do princípio que um paciente de cirurgia plástica inicialmente não é um paciente doente, e sim um paciente totalmente são, né, sem nenhum sintoma, sem nenhuma doença, que ele está ali para, né, ter questão estética, questão de vaidade e tudo mais, e que então esses casos sim, eles, né, no caso o cirurgião plástico tem dever de resultados. Mas tirando essa questão da cirurgia plástica, né, nesses casos pacientes, que é uma questão estética, né, previamente sãos, né, porque a gente também sabe que tem a cirurgia plástica de reconstrução de queimados, né, ou mesmo de neoplasias e outras coisas, né, essa questão de estética, a questão dos tribunais tem considerado como sim dever de resultados. Mas fora disso, então o resto da atividade médica é uma atividade de meios e não de fins. E para que haja erro médico, né, o que temos que ter em conta, né? Quando uma pessoa, então, por ser a nossa atividade de meios, a nossa culpa não pode ser presumida, e sim, né, é uma culpa que tem que ser investigada e tem que se ter provas que realmente houve erro médico. Quando a gente fala em erro médico, a gente está se referindo especificamente a três coisas, que são a negligência, a imprudência ou a imperícia, certo? Essas são as três palavrinhas básicas, né, que a gente tem que lembrar, tem que saber, conhecer, que para se falar em erro médico de fato, tem que se comprovar de fato com provas que houve imprudência,
imperícia ou negligência. E o que é a negligência? Para começar a falar da negligência, então se diz que a negligência é o profissional, né, que trata com descaso ou pouco interesse os deveres e compromissos éticos com o paciente e até com a instituição. Então é aquele profissional que faz pouco caso do paciente, que não dá uma assistência adequada, que sabe que o paciente não está bem, mas mesmo assim não tem aquele cuidado de examinar, de prescrever, de atender quando é chamado. É aquele paciente que faz pouco caso, que faz com pouco cuidado, né, o seu trabalho. E o que seria a imperícia? A imperícia, então, é quando a gente faz uma coisa assim, sem o conhecimento técnico necessário e adequado para a prática daquele procedimento, ou daquela técnica, ou do que a gente está fazendo. Por exemplo, é uma pessoa, um médico, um profissional, que vai fazer um parto, uma cesariana, sem saber. Ou que vai fazer uma amputação de membros sem saber como faz, né? A gente pensa, né? Não, ninguém vai fazer isso. Provavelmente não. Mas só pondo um exemplo assim para ficar bem claro o que seria imperícia, né? É uma pessoa que faz alguma coisa sem ter o conhecimento adequado para aquele procedimento, para aquela situação, né? Ou tão simples como, por exemplo, passar uma sonda nasogenital ou passar uma sonda vesical, né? Faz um trauma uretral, um sangramento, não fez um procedimento sem saber, certo? Então fica fácil de entender, né? O que seria imperícia, né? Só lembrar do que é ser perito. Perito é ser um especialista, né? Aquela pessoa que tem um conhecimento máximo da técnica, daquela especialização, daquela ação, daqueles procedimentos, né? Ele é especialista, ele é perito. Então, agir com imperícia é agir com pouco conhecimento daquela situação. E a imprudência, né? A imprudência, então, é definida por ação ou omissão, né, do médico que assume procedimento de risco para o paciente sem respaldo científico ou, sobretudo, sem esclarecimento à parte interessada. Então, a imprudência seria, digamos assim, avançar o sinal, né, se precipitar, né, ser afoito com alguma coisa. Então, para bom exemplo, né, ficar mais claro, a imprudência seria aquele paciente que às vezes a gente recebe com um grande vestigoma, um grande desconforto, né, dor, a gente sabe que uma retenção urinária causa, e o médico, de repente, em vez de tentar uma sondagem vesical, ele já querer fazer uma cistostomia, uma punção suprapúbica. Né? Ele está sendo imprudente, porque ele vai realizar um procedimento, né, muito mais invasivo, de maior risco, sendo que ele poderia fazer um procedimento muito mais simples, né, de menos risco, como uma sondagem vesical, né, então já vai fazer uma cistostomia, né, que não seria necessário. Então ele está sendo imprudente. Então, para resumir, né, esses 3 palavrinhas mágicas, né, que são as que podem definir, né, o erro médico de forma resumida, a negligência consiste em não fazer o que deveria ser feito. A imprudência consiste em fazer o que não deveria ser feito. E a imperícia em fazer mal o que deveria ser bem feito. De que forma um erro médico, um fato, poderia ser, né, levado em consideração, né, quais consequências desse erro. Então a gente pode ser responsabilizado tanto de forma ético-profissional, né, onde se abriria um processo junto com o Conselho Regional de Medicina. Também poderia a ser aberto um processo na esfera civil, né? A gente poderia responder a um processo civil ou na esfera criminal.
Também poderia ter um processo administrativo, isso já está, mas seria possível caso o médico seja funcionário público, tanto municipal, estadual, municipal ou federal, perdão. Então poderia ser aberto então um processo administrativo, né, junto àquele órgão onde o médico é funcionário público, né? Mas então esses 4 processos, né, que um único fato pode acarretar, eles podem inclusive correr separadamente, independentemente um do outro, certo? O mesmo fato poderia então o profissional responder tanto no campo ético profissional, no campo civil, no campo criminal ou no campo administrativo. Então vamos começar a explicar um pouquinho sobre o processo ético-profissional, como isso poderia acontecer, né? Então, houve um fato, qualquer paciente, né, ou acompanhante ou familiar descontente com qualquer ação, qualquer procedimento, qualquer consulta, né, ali do paciente em relação ao seu médico, tem alguma queixa, tem algum motivo que ele considera erro médico, né, o que ele poderia processar aquele médico. Então, no campo ético-profissional, ele pode fazer uma queixa. E como é essa queixa, né, essa denúncia? Então, essa pessoa pode, a qualquer momento, se apresentar ao CRM e abrir uma denúncia. Para tanto, ele precisa se identificar completamente, né, com nome completo, endereço, telefone e, se possível, melhor, ele levar provas, né, ou algum dado que comprove o que ele vai contar. Então, ele tem que se identificar, não pode ser uma denúncia anônima, não é aceita, certo? É uma denúncia identificada, nome completo, endereço, telefone, o relato escrito do que aconteceu, certo? E, se possível, alguma prova do que ele está dizendo já, né? Alguma cópia de um prontuário, alguma foto, alguma prova que ele possa entregar junto com essa denúncia, certo? Feita essa denúncia, o CRM tem até 30 dias, né? Ele vai, então, abrir uma sindicância para que seja dito em até 30 dias se há existência ou não de que ali houve erro médico, né? Então, se nesses 30 dias, né, após a aberta sindicância, houver ali indícios de erro médico, aí sim se abre um processo disciplinar e se é titulado um conselheiro ou instrutor, certo? E após aberto esse processo, então corre esse processo, né, onde aí as partes vão ser comunicadas de que esse processo está aberto, para então assim ser escutadas a denúncia, né, as partes, né, escutada a defesa, expostos os fatos, apresentadas as provas e finalmente feito o julgamento, onde vai ter uma decisão a favor ou não, né, caracterizando não um erro médico ou não. E o que pode acontecer a partir desse julgamento, né? Qual o resultado desse julgamento, então? São 5 penas possíveis, né? Caso, né, considerando que sim, ali se comprovou algum tipo de erro médico. Então, o profissional, né, o médico, pode ter 5 penas, são 5 penas cabíveis que vão desde uma advertência até uma cassação do exercício profissional da medicina, certo? Então, pode ser, então elas são pena A, pena B, pena C, pena D e pena E. A pena A, então, é uma advertência confidencial em aviso reservado, que nada mais é do que um puxão de orelha. Olha, aconteceu isso, mas não faça mais isso, por isso, por aquilo, pronto. Um puxãozinho de orelha, né, que a gente entende, né? O pai chama a atenção do filho, para isso não mais acontecer. A pena B, então, seria uma censura confidencial em aviso reservado.
Aí sim já tem um registro de que aquilo aconteceu, mas ali então só fica sabendo médicos, conselheiros e não sai dali do CRM. A censura pública em publicação oficial, então já se leva conhecimento, né, se publica no jornal oficial do CRM, inclusive na mídia, de que esse médico sofreu um processo e é contado, né, o que aconteceu e que realmente, de fato, ele teve alguma culpa ali. A pena D é a suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Então, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 15, até 30 você não poderá trabalhar. Pensa que situação difícil. Você sem trabalhar 30 dias é complicado, né? A gente sabe o quanto a gente depende, né, desse nosso trabalho, né? Então, se a gente ficar sem trabalhar 30 dias, que situação complicada para a nossa família e tudo mais. Então, já é uma pena mais, né, digamos assim, mais dura. E, finalmente, a pena é a cassação do exercício da profissão. Então, você não será mais médico, não será mais a medicina, certo? Poderá ser professor, dar aula, poderá dar palestra, né, trabalhar de alguma outra forma, porque embora você seja cassado, você não vai deixar de ser médico, né, a sua formação. Ninguém tira seu conhecimento, ninguém tira, mas a sua autorização para exercer a profissão ali você perderá, certo? E a gente tem, né, casos, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem, o caso que teve em Goiânia em 2002, um cirurgião plástico, né, que houve várias mortes e ele definitivamente foi cassado. E agora nós temos o caso recentemente do Dr. Bumbum, né, coisa do ano passado, que também é um processo que está em andamento. Ele poderá, né, se comprovado, sofrer cassação. Então essa é a pena mais dura, né, que nós temos dentro, né, do campo ético-profissional, que é um processo, né, conduzido aí pelo Conselho Regional de Medicina. Né, lembrando que quem tem o dever, né, a incumbência de investigar e julgar qualquer fato, qualquer denúncia de erro médico é o CRM onde ocorre o fato. Mesmo que o médico tenha registro, inscrição primária em outro estado, em outra circunscrição, quem tem o dever de julgar, né, de investigar, de fazer todos os trâmites do processo, então é onde o fato ocorreu, certo? Então, vamos falar agora um pouquinho do campo civil, né? Como se dá a responsabilidade civil do médico. Então, dentro do campo civil, o que se usa no julgado nos tribunais, nos advogados, é o Código Civil, tá? E o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, para a gente entender mais sobre isso, são esses dois livros, né, do direito que são aplicados no caso da responsabilidade civil do médico. E para que se possa falar em responsabilidade civil do médico, então a gente tem que entender que tem que ter um ato ilícito, né, e um dano, né, de fato, um dano ao paciente, um dano à pessoa, e que isso tem que ter relação, ou seja, tem que ter o que os advogados falam de nexo causal. Houve um fato, né, houve um dano, um ato ilícito que levou a um dano, isso tem relação, e então se houve ato ilícito, houve dano e nexo causal, então sim, o médico poderá ter a sua responsabilidade civil, e dentro da área civil as penas são de fato as indenizações, certo? Então é o pagamento, né, por aquele dano que aconteceu, que eventualmente o médico teve culpa naquele fato. Então, só
explicar a questão da culpa. Para o Código de Defesa do Consumidor, ele fala assim, que o trabalhador, né, autônomo, que no caso entra a pessoa do médico, né, do profissional médico, ele só será responsabilizado se comprovar a culpa, certo? Então, isso entra muito na questão do cirurgião plástico, né? Eles são muitas vezes responsabilizados porque a jurisprudência entende que eles têm responsabilidade de fim, né, de entregar exatamente aquele resultado que foi esperado, que foi negociado, né, que foi contratado, e que caso isso não aconteça, né, então ali houve uma falha, né, e então se comprovada a culpa do médico, então ele responde de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Mas, para o Código Civil, então, ele explica para nós o que seria o ato ilícito, né? Então, fala o artigo 927 que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Né? Repará-lo de que forma? Pagando as indenizações. E o que então é o ato ilícito, né? O ato ilícito a gente encontra no artigo 186 do Código Civil, que fala assim: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o ato ilícito é isso, né? O dano que a gente pode causar a outro, mesmo que moral, né? Por ação ou por omissão, por negligência, imprudência, que volta de novo aquelas 3 palavrinhas que a gente explicou no início da aula. Se a partir disso a gente causar dano a outro, isso já é um ato ilícito. Então, ainda dentro do Código Civil, o artigo 951 fala em relação a essas indenizações, né, essa nossa responsabilidade de reparar esse dano, fala assim, que aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte de paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe a lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Ou seja, mesmo que isso seja no exercício da nossa profissão, se isso acontecer, a gente então tem o dever de reparar esse dano, né? E ele repete novamente a questão da imperícia, da imprudência e da negligência. E isso é importantíssimo para a nossa atividade física, profissional. A gente tem que ter em conta o tempo todo que a gente só poderá ser culpado, julgado, né, e reconhecida a nossa culpa se a gente, né, cometer algumas dessas falhas, né, imperícia, imprudência e negligência. A única forma de comprovar que o médico errou então é provado umas desses 3 erros, tá? Tanto no campo profissional como no campo civil e também no criminal, mas principalmente no campo ético profissional e no campo civil, certo? Então, o que pode, né? De que forma, né, na nossa prática, a gente pode ter algum fato, algum dano e que não seja a responsabilidade do médico, que não seja considerado erro médico, mesmo tendo havido um dano para o paciente, um dano para aquela pessoa, né? De que forma? Então, nós temos os excludentes de ilicitude. Ou seja, houve um dano, por exemplo, o paciente morreu, o paciente sofreu algum ferimento, ou alguma piora, algum dano de fato, mas que não é culpa do médico, não pode ser considerado erro médico. Então, nós temos a legítima defesa. Então, se a gente sofreu uma agressão, né, injustificada e a gente for se defender, né, aquela pessoa vai
me agredir, eu estou numa consulta e de repente a pessoa se levanta e vem querer me matar, me agredir, me machucar, eu, por legítima defesa, se eu machucar aquele paciente, se eu bater, se acontecer alguma coisa, eu estou na minha legítima defesa, certo? Então esse é o nosso primeiro excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Como seria o estado de necessidade? Por exemplo, eu estou num voo, viajando, algum paciente passa mal, alguma pessoa passa mal, né? Eu como médico tenho dever legal, responsabilidade de socorrer, porque eu sou médico, não posso não me negar. Mas o resultado daquele meu atendimento não pode ser considerado um mau resultado, né? Não pode ser considerado como erro médico, porque ali eu estou em estado de necessidade, né? Ali eu não estava exatamente exercendo como médico, eu estava num voo no meio de uma viagem e ali eu não tenho os recursos, né, necessários, né, os materiais, tudo necessário para prestar um atendimento, né? Então isso seria um clássico estado de necessidade que, se houver um mau resultado, por exemplo, um infarto, um paciente morreu, não pode ser responsabilidade do médico, né? Exercício regular de um direito, ou seja, eu vou fazer uma cirurgia, um cirurgião que faz uma cirurgia faz uma incisão, né, na parede abdominal e, obviamente, quando ele for fechar a parede, vai ter ponto, vai cicatrizar, vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca e o paciente futuramente queira processar o médico porque tem uma marca na barriga, uma cicatriz, um queloide, alguma coisa que obviamente não seria impossível, né, de não haver, sendo que para fazer uma cirurgia abdominal, por exemplo, ele claramente tem que fazer a incisão na pele e na parede abdominal. Então, essa questão do exercício regular de um direito seria isso. Você tem... Claro que você tem que fazer uma incisão, claro que você tem que fazer uma cirurgia, claro que você tem que aplicar uma vacina, por exemplo, e vai ficar uma marquinha, no caso do ECG, e outro, desse tipo, né? Esse exercício regular de um direito. Também temos outro excludente de ilicitude, a questão do estrito cumprimento de dever legal. Então, um exemplo bem claro em relação ao dever legal é quando o médico exige as doenças de notificação compulsória, de notificação obrigatória, inclusive aquelas que são imediatas, aquelas que são em até 24 horas e esses que são obrigatórios a gente notificar. Então, claro que quando eu vou notificar, eu tenho que identificar o paciente, identificar o seu endereço, identificar a data do diagnóstico e uma série de informações que ali são obrigatórias. Então, é claro que eu vou, de alguma forma, quebrar o sigilo profissional e, de alguma forma, pessoas vão ter conhecimento do diagnóstico daquele paciente. Então, o paciente não poderá processar o médico por quebra do sigilo profissional porque ele estava em cumprimento de um dever legal. Ele era obrigado por lei, né, a notificar aquela doença. Então, ali não cabe responsabilidade civil daquele profissional. Mais um excludente de ilicitude, né, está o caso fortuito e força maior. Caso fortuito se deve, por exemplo, a imprevistos, né? Algum imprevisto. E a força maior está mais relacionada à questão de desastres da natureza, né? Então, por exemplo, uma inundação, uma grande chuva, um terremoto. E um caso fortuito por exemplo, o cirurgião está no meio de uma cirurgia, seja ela qual for, e ele mesmo sentiu uma dor torácica, né? Sofreu um infarto, um AVC, alguma coisa que aconteceu ali com ele naquele momento, que ele teve que sair da cirurgia, mesmo ser tirado ali as presas, ser socorrido, e que o paciente tenha levado algum prejuízo, não necessariamente morrer, mas de repente cancelar aquela cirurgia, né?
prorrogar para outro dia, alguma coisa assim, né? Então, é um caso fortuito, imprevisto, que ali, então, ninguém poderia prever que isso iria acontecer. Ou, de repente, uma inundação, uma queda de energia, alguma coisa que aquela cirurgia está sendo prejudicada porque, né, não foi erro de ninguém exatamente, mas aconteceu e de alguma forma esse paciente está, né, sendo prejudicado por aqui. Então, nesse caso, não cabe a responsabilidade civil do médico. As últimas duas, então, se refere à culpa exclusiva da vítima, ou seja, quando o paciente, de alguma forma, não obedece à prescrição médica ou não obedece às orientações médicas, né, ou quando vai fazer procedimento, ou quando vai fazer exames de imagens, né, ou jejum, né, para exame, cirurgia, exame. Então, quando um paciente não faz o que é recomendado, não segue a prescrição, não segue as orientações, então ali é culpa dele, né, do paciente, da vítima e não do médico. E finalmente, então, é a culpa exclusiva de terceiros, né, quando, por exemplo, o farmacêutico, né, dispensa uma medicação que, mesmo estando clara na receita, dispensa uma outra, o paciente toma e tem efeitos adversos, efeito colateral, reação alérgica, mesma morte. Ali não é responsabilidade do médico, né? Ele prescreveu um medicamento correto e uma letra legível. Não haveria, né, por exemplo, justificar uma letra ilegível por falta do farmacêutico, ele dispensou um outro remédio por conta própria. Ou, por exemplo, quando um paciente, né, vai para uma cirurgia, a cirurgia é extremamente bem sucedida, não tem nada errado com a cirurgia, mas por algum motivo o paciente é deitado em cima de uma maca, né, de uma superfície onde ele deu uma substância corrosiva, como por exemplo o éter, e o paciente sofre uma queimadura, né? A cirurgia está ótima, perfeita, mas e a queimadura? Como que o paciente é deitado em cima de uma substância dessa e ninguém vê? Quem colocou esse paciente ali? De alguma forma esse médico pode ser responsabilizado, né? Então ali é a culpa exclusiva de terceiros. No entanto, levando em conta que quando se tratando de cirurgia ou de equipe, o médico ele é responsável pela conduta, né, pela ação dos que ali estão trabalhando com ele. Então, nesse item, nessa excludente de licitude em relação à equipe, né, de trabalho junto, o instrumentista, o técnico de enfermeiro, o auxiliar, o médico também é responsável sobre, né, o desempenho desses colegas que estão ali trabalhando. Mas, de forma geral, nós temos esses 7, né, excludentes de licitude, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento de dever legal, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiros. Aquilo, né, que pode inocentar o profissional frente a um processo civil. E finalmente, para a gente falar um pouquinho sobre a responsabilidade penal, né? Aqui, né, então, a pena seria mesmo a reclusão de liberdade, né, a prisão, né, eventual do profissional, mas nós temos também o que fala outras penas, que seriam as penas restritivas de direito, né, que poderia ser também a interdição temporária de direito, ou a suspensão do exercício da medicina por tempo determinado, né? Pode ser no SUS ou mesmo, mesmo que no âmbito particular, mas ele fica interditado, né? Impedido de exercer sua profissão por algum tempo, né? E não necessariamente uma prisão, né? Aqui tem essas outras duas formas de pena dentro da área penal. E observando, né, dentro do Código Penal, de que forma, né, poderia ser caracterizado um crime, né? Então, quando o médico, né, o profissional responde
de acordo a um processo, né, a um ato, de acordo ao Código Penal, temos que levar em conta que existe o dolo e a culpa, né? Então, o dolo, né, quando o agente quis um resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Evidentemente, né, a gente não imagina que o médico, né, em sã consciência, né, no exercício da sua profissão, queira de alguma forma, né, produzir um prejuízo, um mal ao seu paciente. E se isso acontecer, a gente, claro, imagina que isso seja culposo, né, de alguma forma. Claro que ele não quis que isso acontecesse, mas de alguma forma ele tem culpa, né? Então seria uma responsabilidade, né? um crime culposo, certo? E não doloso. Então, o artigo 18 do Código Penal fala assim, que diz ser o crime, doloso, quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzir. Sendo que existe o dolo direto e o dolo eventual. E o 2, né, culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. É que nesse crime culposo que de alguma forma o médico poderia se encaixar. Então, o que a gente tem, né, dentro desses artigos do Código Criminal, né, do Código Penal, que poderia, né, responsabilizar o médico de alguma forma? Então eu quis trazer para vocês o que é importante para nós, tá? A gente tem que ficar atento que tem relevância na nossa prática e que a gente de repente possa se ver em algum desses erros aqui, dessas falhas aqui. Então, começando, falando sobre o aborto, que são os artigos 125 e 126 do nosso Código Penal, o aborto é crime, né? Todo mundo sabe, a gente sabe, os nossos pacientes sabem. Porém, existem 3 situações que deixam de ser crime e que se está autorizada a sua prática. Né? De que forma, né? Poderia um aborto não ser considerado crime? Quando, por exemplo, para salvar a vida da gestante. Né? Então, quando aquela gestação põe em risco a vida da gestante, né? A gente sabe, né? Muitas patologias, né? Diabéticas, cardiopatas, portadoras de doenças autoimunes, renais, etc. Para salvar a vida da gestante, está sim permitido o aborto. Que outra forma, então? Quando essa gestação é resultado de estupro, ela pode ser, essa mulher, essa paciente, essa gestante pode abortar e não é considerado crime. E digo mais, ela pode fazer aborto sem mesmo boletim de ocorrência, sem necessidade de autorização judicial. Apenas a palavra da paciente é suficiente para dizer que ela foi estuprada e que essa gestação é resultado de estupro, e o médico pode fazer o procedimento sem necessidade de boletim de ocorrência, sem autorização judicial nenhuma. Mas lembrando, ele pode se negar a fazer o procedimento? Pode. A gente viu na nossa aula de ética médica se aquilo, né, contrariar os ditames da sua consciência. Né? Se ele de alguma forma não se sentir à vontade para realizar o aborto, ele pode sim que outro, né, desde, né, que tenha outra pessoa para realizar, desde que aquela omissão então não põe em risco a vida da paciente, claro. E desde que comunicado previamente, ele pode se negar. Mas se ele puder e quiser fazer, não é crime, porque essa gestação então é resultado de estupro. E que outra forma então o aborto não é considerado crime? Quando essa gestação é comprovada que é uma gestação anencefala, né? O bebê então, né, é uma anencefalia fetal. Nesse caso, então, ele tem que ser, né, diagnosticada, né, comprovada por 2 médicos
né? E tendo essa comprovação, pode-se fazer o aborto sem que isso signifique crime, né? Um outro artigo importante é o 296, que fala em relação à notificação compulsória, né? Também está descrito no Código Penal que não fazer a notificação de doenças, né, de obrigação de notificação obrigatória, né, deixar de fazer é crime. E o médico então pode responder por isso se ele não fizer a notificação, né, necessária, obrigatória em tempo adequado, né, lembrando que várias doenças são de obrigação imediata e outras, né, de até 24 horas. Então, a gente deixar de fazer isso pode significar para nós um processo penal. Outro artigo importante é o 135, que fala da omissão de socorro, né? Qualquer cidadão, qualquer pessoa é obrigado a prestar socorro, mas o médico é, assim, muito mais do que obrigado, né? Então, a gente não pode deixar de prestar esse socorro, e se a gente estiver impedido de prestar socorro, a gente tem a obrigação de chamar a autoridade pública, né, alguém que possa socorrer. E diz assim, né, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública, né? Então, esse artigo que fala sobre a omissão de socorro pode, né, de alguma forma, enquadrar o profissional no erro médico, né, num processo criminal, se faltar com omissão de socorro. Em relação ao artigo 136, que fala de maus tratos, né, fala assim: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, esse artigo tem muito a ver com aqueles profissionais que são responsáveis técnicos, né, responsáveis clínicos, por clínicas de internação de dependentes químicos, né, por clínicas de idosos, né, lares de idosos, por hospitais psiquiátricos, clínicas, né, onde às vezes a gente escuta, né, fica sabendo de denúncias de maus cuidados, maus tratos, né, pessoas, pacientes que ele está sem uma adequada higienização, sem uma adequada alimentação, com infraestrutura precária, né, esse tipo de notícia que a gente fica sabendo às vezes. O responsável clínico, né, o médico que de alguma forma for responsável por esse estabelecimento, pode responder, né, enquadrado nesse artigo de maus tratos. Outro artigo importante em relação à falsificação de produto para fins medicinais. Então, de alguma forma, o médico se vê envolvido, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem intenção nenhuma, em falsificação de medicamento. Pode ser aqueles medicamentos naturais, né, daquelas lojas, aquelas farmácias que falam de homeoterapia ou de fitoterápicos, né? Se de alguma forma aquele medicamento for falsificado, né, tiver uma composição estranha, diferente do que deveria ser, e de alguma forma tiver alguma prescrição médica, alguma indicação médica, né, mesmo que sem querer tiver, né, essa indicação do médico, ele poderá também responder de acordo com esse artigo 273, que fala sobre esse tipo de falsificação. E os últimos dois importantes que a gente tem que ter em mente é em relação ao constrangimento ilegal, que isso a gente se lembra em relação, que a gente já tinha comentado inclusive na nossa aula de ética médica, a transfusão de sangue. Por quê? De nenhuma forma a gente pode constranger ninguém, muito menos o paciente, nem impor a nossa vontade, isso não pode acontecer. Mas, no caso da transfusão de sangue, mesmo que o paciente se negue, se ele estiver em risco iminente de morte, né, a gente deve sim
mesmo contra a sua vontade, fazer a transfusão. A gente já tinha falado disso. Então fala-se o artigo 146, que é o constrangimento ilegal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda, isso é constrangimento ilegal. Então, aquele paciente, né, clássico, testemunho de Jeová, que não aceita a transfusão, não aceita, tudo bem. Desde que aquela omissão, aquela falta de transfusão não seja a causa da morte do paciente. Né? Desde que isso não possa acontecer, ele não receberá a sua transfusão. Caso contrário, nós vamos obrigar a transfundir esse paciente, porque ele posteriormente pode ser que morreu, né? Ele não, né? Se ele vier morrer, o familiar pode ser que morreu por falta da nossa transfusão. Então a gente sim, nesses casos, deverá efetuar a transfusão de sangue. E finalmente, dar atestado médico, né? Que é o artigo 302, no exercício da sua profissão, né? Atestado falso é crime. Então, de forma alguma, a gente deverá dar atestado falso, certo? Isso é crime e isso pode, né, nos culpar em um processo penal. Então, para a gente, né, resumir, né, sintetizar o que a gente aqui falou, né, em relação ao erro médico, de que forma podemos ser responsabilizados, isso o médico tem que ter em mente. Pode ser de forma judicial, e dentro da via judicial temos a civil, a criminal, ou dentro da via ético-profissional. Aí nós temos o processo ético, né, que isso ocorre nos Conselhos Regionais de Medicina, ou o processo administrativo, que vai se dar dentro do órgão público, caso o profissional seja funcionário público, municipal, estadual ou federal. Dentro do processo judicial, dentro do civil, ele vai ser enquadrado de acordo com algum artigo do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, e a pena será o pagamento de indenização. Então, o reparo do dano dentro da área civil vai ser o pagamento, né, de indenização àquele paciente, ou caso, né, seja comprovado, né, a culpa, né, do nosso colega profissional médico. Dentro da área penal, então, cabe o Código Penal, né, mediante ele vai ser julgado, e de leis, né, jurisprudências especiais, né, de acordo com o Código Penal, né, isso já está mais no campo dos advogados, dos juízes, da jurisprudência, né? E o pena, então, são as penas, né, pode ser as reclusões de liberdade, né, a prisão, ou aquelas penas, né, de restrição de direito, né, que pode ser mesmo um impedimento temporário do exercício da profissão, ou a não possibilidade mais de trabalhar, por exemplo, se for um crime dentro do SUS, né, não poderá mais o médico trabalhar para o SUS, ou mesmo pagamento de cestas básicas, né, ou de trabalhos voluntários. Existem essas outras penas alternativas também. Dentro do processo ético administrativo, o processo ético que corre no CRM, né, do CRM onde ocorreu o fato, né, ele vai ser julgado, né, de acordo com o Código de Ética Médica e o Código de Processo Ético Profissional, né, que são o chamado CPEP, e as resoluções pertinentes do Conselho Federal de Medicina, e as sanções, né, tem aquelas 5 penas, né, que vai desde uma advertência em privado até a cassação do direito de exercer a profissão. E, finalmente, o processo administrativo dentro do órgão público pertinente, né, serão usadas as leis, né, daquele órgão, e pode sofrer uma sanção disciplinar. Então, a gente fecha esse assunto de erro médico
E eu queria lembrar para vocês, né, para fechar nossa aula, que esses processos, esses 4 processos, eles podem correr independentemente, né, no processo penal, civil, no ético, profissional, administrativo, independentemente pode correr esses processos. Porém, se o processo for anulado no penal, automaticamente ele será anulado no ético profissional, certo? Então, se para a área penal não existiu erro médico, não existiu, mesmo que tenha um dano, mas não existe nexo de causalidade, né? Esse médico não realizou nenhum erro, né? Nenhuma falha, está anulado, a sentença foi a favor do médico, então automaticamente esse processo será anulado no campo, na área ético-profissional, certo? Então é isso sobre erro médico, eu espero que tenham gostado. Fique à vontade para estudar, né, se aprofundar mais nesse assunto, que é importantíssimo hoje em dia para a gente lidar melhor com o nosso paciente, para a gente saber entender a importância da confiança, né, e da relação médico-paciente para evitar a maioria dos processos, dos constrangimentos que hoje em dia são maiores. A gente se resguarda e se fortalece na relação médico-paciente, evitando, né, um eventual processo em qualquer um dessas áreas. Tchau, tchau. Obrigada.